Olá, seja bem-vindo ao primeiro canal 100% focado em estudar o ateísmo. E no primeiro episódio por aqui eu faço questão de responder aquela clássica pergunta: como eu me tornei ateu? Ao contrário do que as pessoas pensam, eu não nasci numa família extremamente religiosa, muito pelo contrário. Bom, começando pelo meu pai, ele era espírita, ele era um ávido leitor da doutrina, mas não costumava frequentar igrejas com frequência. Até chegou a seguir algumas denominações, mas não com muita frequência. A minha mãe sabia que ela era cristã, mas também não tinha uma religião bem definida. Logo, nossa casa não era um ambiente de liturgias, de dogmas. Na maior parte das vezes, os meus pais frequentavam a igreja quando passavam por dificuldade financeira ou para mudar o ambiente na casa, que estava, repleto por brigas ou algo do tipo. E eu acabava indo junto, sem muita vontade. Com o tempo, comecei a perceber uma coisa que me marcou profundamente. Quando a situação financeira melhorava, o ambiente da casa ficava melhor e isso acontecia independentemente da frequência que íamos à igreja. Aí já vinha aquela pergunta, né? Será que é a fé que está mudando as nossas vidas ou são as circunstâncias? Daí em diante eu comecei a pesquisar, comecei a estudar bastante filosofia, principalmente. Queria entender o que existia fora da religião. Aí novas perguntas começaram a rondar na minha mente, né? Se eu deixar de acreditar em Deus, o que eu vou me tornar? É possível viver sem uma religião? E aqui vai um ponto pelo qual sou muito grato. Minha família nunca me pressionou, de certa forma, com relação a isso. Meu pai me incentivou bastante e pedia sempre para eu estudar bastante para que eu pudesse chegar numa conclusão. Meu pai sempre me contava também uma história de um professor dele na faculdade que era ateu e dizia que o livro favorito dele era a Bíblia, para você ver a importância desse livro, mesmo que você não tenha fé. Mas eu não queria entender apenas a fé cristã. Comecei a estudar o islamismo, o budismo, principalmente essas religiões, mais populares, para entender um pouquinho mais como funcionava essa questão da fé. Foi estudando e não simplesmente rejeitando que eu cheguei ao ateísmo. Então, afinal, como eu me tornei um ateu? Uma coisa eu posso dizer, não foi por raiva de Deus, não foi porque meus pais eram religiosos ou por revolta contra a igreja. Eu me tornei ateu porque comecei a fazer perguntas e enxerguei mais respostas fora da religião do que propriamente dentro. O ateísmo para mim não é um ponto de partida, mas sim uma conclusão de inúmeras reflexões e perguntas que eu me fiz ao longo da minha vida, ao longo dos meus 30 anos. E é justamente essa jornada que eu quero compartilhar com você nesse canal. Não para dizer no que você deve acreditar, mas sim para te mostrar que nenhuma ideia está acima de questionamento. Seja você religioso, agnóstico, ateu ou apenas curioso, seja bem-vindo ao ateísmo de A a Z. E bora trocar uma ideia por aqui. Abraço.